Você está ouvindo Tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em Ciência do Comportamento Humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teoria, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre autocompaixão. Então, autocompaixão, na verdade, ele vai ser um grande antídoto, tanto para ansiedade como para quadros de depressão, e principalmente, que é uma coisa que eu quero tentar te mostrar hoje, a autocompaixão hoje é uma estratégia, é uma ferramenta de autorregulação emocional. Então, muitas vezes, quando eu vou trabalhar com um paciente que ele tem muita desregulação emocional, em algum momento eu vou trabalhar com autocompaixão. Por quê? Porque a autocompaixão é um instrumento para eu conseguir regular melhor as minhas emoções. Quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Quando a gente pensa em autocompaixão, muita gente, às vezes, nem gosta muito de falar sobre o assunto, porque já imagina aquela pessoa que sente pena dela, tadinho, tá passando pano porque não quer mudar, porque não tem o mínimo de autocrítica para conseguir se desenvolver. E a gente acaba olhando para isso de uma maneira muito pejorativa, né? A gente começa a ter uma ideia muito errada do que seria uma autocompaixão, porque a gente vê pouco isso na nossa sociedade, né? Essa é uma questão. E a gente acaba não entendendo efetivamente sobre o que nós estamos falando. Afinal, qual é esse comportamento que eu posso chamar de um comportamento que envolve uma autocompaixão? Então, é esse aqui. Quando a gente fala de autocompaixão, a gente vai olhar para 3 pilares. Então, os 3 pilares que vão ser defendidos para você conseguir ter autocompaixão por você, então, né, você vai precisar ser gentil e bondoso consigo, você vai precisar entender que frustrações e erros fazem parte da própria experiência do que é ser humano, e você vai conseguir estar conectado com o que existe agora. Olha só, quantos de nós temos autocompaixão? Parece simples, né? Porque o conceito é simples. Basicamente, eu preciso, para ter um comportamento de autocompaixão, o que vai ser esperado que eu faça? Que eu seja gentil e bondoso comigo, que eu entenda o meu sofrimento, que eu consiga acolher esse sofrimento, né? Como parte de ser humano, e que eu consiga viver conectado no aqui e agora. Não sei se você sabe, mas muitos psicólogos estão tentando ensinar aos seus pacientes um desses componentes, que é o quê? Estar no aqui e agora. De tão difícil tem sido pra gente lidar com as nossas emoções, ser gentis conosco e ainda mais estar conectado na nossa vida no presente. Então, a gente tem muitos problemas, por isso que a gente vê muito mais autocrítica do que autocompaixão. E não sei se você já se perguntou sobre isso, mas por que é tão difícil a gente ser gentil com a gente? Às vezes você fala isso com a pessoa, nossa, você devia ser mais gentil com você. Como assim? Vou me tratar de maneira mole? A gente tem tantos nomes pejorativos para falar sobre gentileza, principalmente uma autogentileza, e a gente sai do polo do que seria um tratamento mais gentil comigo e a gente vai para qual polo que a gente fica nele basicamente o tempo todo? Nós vamos para a autocrítica. Qual que é o oposto da autocompaixão? Autocrítica. Se eu pudesse colocar essas coisas alinhadas, de um lado você teria autocompaixão, do outro lado você teria autocrítica. Isso significa nessa balança o quê? Que quanto mais autocrítica você tem, menos autocompaixão você tem. Quanto mais autocompaixão por você, menos autocrítica você tem. Só que a verdade, eu escuto muito isso nos consultórios, é que ou coisa que nós fazemos é nos criticarmos. Eu acho assim, talvez 99% das pessoas que eu atendo tem autocrítica exacerbada. Por que a gente se critica tanto? De maneira muito rápida, existem alguns motivos para isso acontecer. Mas o primeiro, eu tenho falado até um pouco disso aqui nos episódios, é que o nosso cérebro, ele quer segurança e pertencimento. Então, nós somos programados biologicamente para priorizar o encaixe. A gente é programado para priorizar a sensação de segurança. Tá, mas o que significa? Se eu preciso aumentar a minha sensação de segurança e pertencimento, eu preciso me encaixar.
Como que eu faço para me encaixar? Eu me critico. A autocrítica acaba sendo uma estratégia que eu uso para me enquadrar, porque quando eu tô me criticando, não faz isso, faz daquele jeito. Ah, não, você tá vendo o que fulano fez? Você tem que usar aquela maneira para você fazer isso aqui. À medida que a gente se autocritica, é a nossa própria tentativa de podar o nosso comportamento para a gente se encaixar de maneira melhor naquele contexto. Então, quando eu me autocritico, eu evito a rejeição, porque eu mesmo sei o que eu tenho que mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Eu evito o banimento social. Então, a autocrítica não existe na nossa vida à toa. Sem contar que eu e você somos programados biologicamente com uma coisa chamada viés de negatividade. Gente, o nosso cérebro foi programado para fazer o seguinte: primeiro o perigo, depois o prazer. Nessa programação, primeiro o perigo, depois prazer, nós temos uma tendência natural, primeiro a ver as coisas ruins, para depois ver coisas boas. Isso significa que você vai terminar uma apresentação, às vezes você termina de fazer alguma coisa e naturalmente você está programado para ver o que foi de ruim que aconteceu naquele momento. Isso é o nosso viés de negatividade. Então, isso já nos deixa mais propensos a nos tornarmos muito críticos de nós mesmos. Só que existem algumas outras coisas na nossa cultura que vai, óbvio, fazer com que isso fique também muito fortalecido, que é o quê? Comparações constantes. Então, uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, que a gente vê, na verdade, muito na nossa sociedade, é o quê? Comparação. A gente fomos comparados com os nossos irmãos, com os nossos primos, hoje somos comparados com a internet, com quem viralizou, com quem não viralizou, com um menino que passou em 50 faculdades e você não passou em nenhuma. As comparações faz com que eu aumente o meu nível para que eu consiga me avaliar. Olha só, imagina eu e Rebeca. Só existe eu e Rebeca no mundo. Se eu tiver que me comparar com alguém, eu me comparo com a Rebeca. Ah, eu não sei fazer isso. A Rebeca sabe? Ah, a Rebeca sabe. Ah, eu não sei. Ah, caramba, então eu devo ser uma pessoa ruim porque a Rebeca sabe e eu não sei. Agora imagina, se eu tô sendo comparada com a Rebeca, se eu tô sendo comparada com os meus dois irmãos, a quantidade de coisas que podem me comparar àquela pessoa tem um determinado limite, né? Aquilo ali vai estar dentro de um limite. Agora imagina hoje que nós podemos ser comparados com o quê? Não vou exagerar não, tá? Nós podemos ser comparados com pelo menos 2 bilhões de pessoas que são os usuários do Instagram no mundo. Olha que coisa! O meu leque de comparação deixou de ser só os meus irmãos e começou a ser quem? Começou a ser todo mundo. Sem contar que eu acho que esse é um ponto principal, a gente está num momento na nossa sociedade que ou coisa que a gente tem medo é de ser visto como medíocres ou medianos. Nós temos que ser excepcionais, nós temos que ser os melhores, nós temos que desempenhar. Se eu tenho essa pressão, né? Semana passada eu falei sobre isso, sobre essa ansiedade do desempenho que me pega o tempo todo porque eu preciso entregar, mais rígido e mais duro eu sou comigo mesmo. Mais cobrança eu coloco em cima de mim. Ok, nós fomos muito comparados, ainda somos comparados. A gente tem um cérebro programado, né, para nos levar para o encaixe, para nos evitar a rejeição social. O que mais que acontece com a gente para a gente se tornar tão críticos? 2 outros fatores que vão prejudicar muito a formação desse eu muito crítico que muitas pessoas têm, que acaba dificultando a prática da autocompaixão. O terceiro aspecto é a autoestima condicionada. Então, infelizmente, muitas crianças são educadas e passam por processos de aprendizagem que a autoestima delas, o valor delas, é condicionado a coisas que ela faz. Então, eu amo você, mas você precisa ser magra. Eu amo você, mas o seu cabelo precisa estar liso. Eu amo você, mas você tem quantos seguidores mesmo atualmente? Eu amo você, mas que nota que você tirou na prova? Se eu tenho um amor que tem um se eu tenho uma dependência para o amor, eu tenho um valor. Então, quando a criança ela é aceita e ela é celebrada e ela é acolhida somente no momento que ela entrega, infelizmente a autoestima vai ficar condicionada a isso. Isso provavelmente vai significar que você se torna ainda mais autocrítico com você.
Só que a gente não aprende isso do nada. Eu nunca vi um bebê se autocriticando. Eu nunca vi um bebezinho, uma criancinha de 2, 3 anos, falando: ai caramba, como eu fui burra, por que que eu derrubei o iogurte na minha roupa? Eu nunca vi essa cena acontecendo, talvez você já tenha assistido, eu pelo menos nunca vi. Então, o que que acontece de pessoas, crianças felizes, alegres, espontâneas, dispostas a conhecer e descobrir o mundo? Como que essas crianças se tornam esses adultos críticos, medrosos, rígidos, ansiosos, deprimidos? Aonde que a gente perde esse trato da leveza que a gente vê na primeira infância, muitas vezes para a vida pesada que a gente vê na meia-idade, né? Quando as pessoas começam a adentrar a vida mais adulta. Por que que isso acontece? E aí a quarta aprendizagem, né, dessa formação aí desse nosso crítico interior, vai ser a aprendizagem relacional. O Skinner, ele tem um livro chamado Comportamento Verbal, que foi muito criticado na época que ele lançou esse livro, mas o Skinner vai basicamente falar como que o nosso comportamento verbal ele se constrói. Porque nós somos indivíduos sociais, nós somos indivíduos simbólicos, e ele vai explicar um pouco como que vai ser a construção disso. E chega no momento, porque ele vai defender que o comportamento verbal, ele é social, então eu preciso do outro para ter um comportamento verbal, então o fato de eu falar português e você entender o que eu estou falando, significa que eu e você temos uma aprendizagem em comum da nossa cultura, dos símbolos, isso faz com que a comunicação aconteça, com que a comunicação exista. Então ele vai defender que a comunicação ela é social. Eu preciso do outro para me comunicar. A criança vai precisar do pai para aprender a falar, vai precisar da mãe para aprender a falar. Ok. Só que ele vai chegar no momento no livro que os comportamentais quase enlouqueceram, que ele vai falar que o outro pode ser eu. Então, o Skinner vai falar que o fato de nós sermos indivíduos sociais e o desenvolvimento da linguagem do simbólico vai fazer com que eu me coloque numa relação como se eu fosse um outro comigo mesmo. Beleza, legal. Mas quem é o primeiro outro na minha vida? Ok, então o primeiro outro é quem? O primeiro outro são os meus pais, são os meus irmãos, são os meus avós, são a minha família, é o colégio, vão ser os amigos, e esses outros vão se multiplicando. Só que o que nós sabemos é que esse tratamento, principalmente ali na primeira infância, segunda infância, ele vai criar o nosso crítico interior. Esse crítico está sendo construído na relação. Na relação com o quê? Na relação com os pais. Então, tem uma forte tendência que a maneira que os seus pais te tratavam verbalmente ao lidar com você e com as suas questões se torna a maneira com que você se trata na vida adulta. Então, se você está tendo uma aprendizagem, que você é corrigido, ah, que burro, por que você está fazendo isso? Ai, que idiota, ah, mas a sua irmã é muito melhor que você. Ai, que desatento, bateu de novo, presta atenção no que você está fazendo. Quando você passa uma vida sendo tratado desse jeito e criticado, e invalidado, e humilhado, e todas as coisas que muitos viveram na infância, isso vai construir o quê? A maneira com que eu me trato. Então a gente chega na vida adulta e essa pessoa crítica que não se permite se perdoar, que se cobra e nananã, ela vai ser aprendida na própria relação que nós tivemos com os nossos primeiros cuidadores. É isso que acontece. Se eu venho de um contexto de muita crítica, de muita invalidação, tem uma forte tendência, ou que você não é aceito, ou que você não tem encaixe, e que isso é pontuado, e que isso é sinalizado, que você devia usar outra roupa, que você devia falar mais alto, ou que você devia ser mais extrovertida, ou que você devia ser mais calada, ou você devia ser mais estudiosa. Todas essas críticas que a gente vai recebendo, elas se tornam repetidas na nossa vida adulta. Como saber, por exemplo, e aí? Como identificar, que talvez essa seja uma questão, que a minha autocrítica ela está exacerbada? Porque é a autocrítica exacerbada que vai impedir que você consiga ter autocompaixão com você ou com as suas próprias questões. Você quer ver algumas coisas que você pode observar para ver se você é uma pessoa que tem autocompaixão ou não de você? É
o que você fala para você quando as coisas saem errado. Então, como que nós nos tratamos frente à frustração? Como que nós nos tratamos frente à tristeza? Como nós nos tratamos num término de relacionamento? O que nós falamos para nós? Tá triste, né? Realmente, essa fase é difícil. Não, Adriana, fica tranquila. Daqui a pouco a gente vai passar por isso aqui, já passamos por outras. Isso aqui vai ser só mais uma tempestade. Ou a gente sai daquele lugar que a gente não fez uma apresentação boa, a gente chora e a gente fala, eu sou um fracasso, eu não sou suficiente, eu sou burra, eu sou incapaz, qualquer pessoa faria isso aqui melhor do que eu. E às vezes quando dá certo, que você não consegue negar que foi você que fez, aí a pessoa fala assim, nossa, eu sou uma pessoa que tem muita sorte. Então, basicamente, quando uma pessoa tem muita rigidez cognitiva, quando uma pessoa tem uma tendência muito a padrões de pensamento mais neuroticistas, de ruminação mental, por exemplo, que vai envolver muito autocrítica, a pessoa fica no polo que tudo que acontece de errado no mundo, a culpa é dela, ela que fez, ela foi burra, ela foi idiota, ela não viu, ela devia ter previsto, ela nananana. Então, ou a pessoa fica nesse polo da autocrítica, e aí quando a coisa tá certo, que não tem nem como que ela negar que deu certo, porque deu certo, aquilo ali aconteceu, ela não fala, nossa, eu arrasei, isso aqui foi muito bom, caramba, acertei. Ela não faz isso. Ela fala o quê? Eu tive sorte. Graças a Deus que esse negócio deu certo. A pessoa ignora o trabalho que ela teve, o envolvimento que ela fez, tudo aquilo é ignorado. Por quê? Extremamente autocrítica. Quando a gente tem muito autocrítica, isso vai te levar a uma falta de autocompaixão. O que isso produz em nós? A gente hoje tem muito mais entendimento, estudos, né, do que a gente tinha um tempo atrás. Uma das coisas que a gente sabe hoje é que pessoas que têm muita ruminação mental, de muita autocrítica, eu errei, não devia ter feito isso, olha o que eu fiz ontem, eu não presto, eu não vou conseguir. Esse tipo de ruminação, quando a pessoa entra nesse tipo de ruminação, isso vai ativar a amígdala, o sistema da amígdala dela, que vai jogar mais cortisol no corpo. Então, toda vez que você tá nervoso, que você para e que você ficar repetindo para você o quanto que foi péssimo você ter feito tudo aquilo, o que vai acontecer naquele momento é que se você tá no nível de estresse 5, você vai se jogar para o nível de estresse 10. Aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. Eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu nunca atendi um caso de pessoa que tenha depressão e ansiedade que não sejam pessoas extremamente autocríticas. Autocríticas, muito pensamento intrusivo, acabam procrastinando as coisas porque elas sabem que vai dar errado, elas sabem que elas não vão conseguir, elas sabem que não vai ficar tão bom. Esse grau de ansiedade vai afetar o desempenho comportamental, então a pessoa começa a ter problema em outras esferas na vida dela. E sabe uma coisa que é talvez uma das coisas mais complicadas aqui? Esse padrão vai gerar pessoas que têm uma autoestima contingente e instável. Sabe o que é isso? Quando eu tenho uma autoestima que é contingente e instável, significa que eu vou contingenciar o meu próprio valor enquanto pessoa a coisas. Então, se eu vou fazer a prova e eu passo, eu sou foda, eu sou muito bem, eu sou inteligente, nossa, eu vou conseguir tudo. Se na semana seguinte eu vou apresentar um seminário e eu gaguejo no seminário, eu não presto, eu nunca vou conseguir, a vida é uma merda, eu não vou dar em nada. Quando você vê uma pessoa que fica numa autoestima, que fica dependendo da maré, sabe maré boa, maré ruim? E a autoestima dela flutua. Essa flutuação vai significar provavelmente que você está faltando na sua vida uma coisa chamada autocompaixão. As coisas estão nos polos. Então, se eu tenho muito autocrítica, se eu tenho muito autojulgamento, isso significa que eu vou ter o quê? Vou ter pouca autocompaixão. O que eu te falei que a autocrítica produz? Aumenta seu cortisol, vai te jogar para uma ansiedade, vai te jogar para uma depressão, vai te jogar para ruminação, para pensamentos intrusivos. Então, quando eu fico na ruminação,
eu mantenho o meu corpo num estado de alerta, mantenho o meu corpo funcionando, precisando estar preparado para lutar ou fugir desse mundo, porque esse mundo está perigoso. E quando eu pratico autocompaixão? E quando eu saio desse lugar de briga comigo, que eu não devia ser daquele jeito, eu não devia ter feito daquela maneira, e eu entro para um lugar de entendimento, de gentileza, de compreensão comigo, o que que isso produz? Nós temos o sistema de alerta, eu falo muito dele aqui, né? Sempre que a gente fala da ansiedade, a gente está falando desse sistema de alerta, que aumenta cortisol, que me joga para a guerra, né? Que faz você ter gastrite, que faz você ter problema no intestino, que faz você estar com o pescoço travado. Isso é ansiedade no seu corpo se manifestando no cortisol, nessa, né? Caramba, fica esperto, vigia, mundo perigoso. Só que nós temos um sistema que é o sistema de cuidado. Então, olha só, quando a criança está com medo, o sistema de alerta dela está sendo ativo. Então, ela está chorando lá no berço, ela está chorando atrás daquele pai, porque ela está com medo de X e Y. E aquela criança, naquele momento, está com muito cortisol, está com, né, super atento àquilo. Isso pode gerar várias consequências naquela criança. Quando o pai vê a criança num estado de medo, que esse pai chega para acalmar a criança, para entender o que aconteceu, para pegar essa criança no colo, o que vai acontecer nesse momento é que vai ser ativado um outro sistema, que é o sistema de cuidado. Olha que interessante. Eu tô lá na alerta, tô pronta pro ataque, mas daqui a pouco chegou minha mamãe, falou, não, fica tranquilo, não tem ataque, deixa eu cuidar de você. A gente sai do estado de alerta e a gente entra pro estado do cuidado. Quando nós entramos pro estado do cuidado, você sabe o que o nosso corpo produz? Ocitocina. Então, a produção de ocitocina no nosso corpo vai gerar calma, vai gerar sensação de conexão com o outro, vai gerar sensação de pertencimento. Então, olha os polos. Quando eu tô na ruminação, quando eu tô na autocrítica, eu tô num sistema de alerta, mundo perigoso, luta-fuga, preciso me proteger, sintomas, ansiedade, depressão, etc. Quando eu entro no modo cuidado, quando eu ligo o sistema de cuidado, eu jogo o meu corpo para um outro estado. Eu jogo o meu corpo agora para um estado de calma. Por isso que a autocompaixão tem se tornado estratégia para gerenciamento emocional, para regulação emocional. Se a pessoa entra numa desregulação emocional, numa crise de ansiedade, se ela entra para o sistema de cuidado, se ela conseguir inverter o sistema e entrar para um sistema de cuidado, né, num processo de autocompaixão, ela vai conseguir naturalmente produzir neurotransmissores no corpo dela que vai fazer com que ela se acalme naquele momento. É isso que vai acontecer. Esse é o poder da autocompaixão. Só para vocês entenderem isso aqui. Mas como eu te falei, o que nós estamos fazendo? Nos criticando. Desde quando? Desde sempre, provavelmente. Às vezes, quando eu vou falar sobre isso, rapidamente eu escuto pessoas falando, não, Adriana, tá doido? Autocompaixão? Não, fala outra coisa aí, pede outra coisa aí, mas esse negócio de autocompaixão não vai dar, não. Parece uma coisa tão distante, porque a gente está tão habituado que a crítica seja a nossa primeira resposta sempre, que é tão automático que a gente nem percebe mais. A gente só percebe quando a gente já tá na ansiedade, a gente só percebe quando a gente já tá no choro, a gente só percebe quando a gente tá completamente desregulados. Infelizmente, é assim que a gente percebe. Como praticar? Né? Eu falo muito com os meus pacientes, eu acabo falando muito isso aqui. A gente precisa olhar para algumas coisas, como uma palavra grande dessa, como autocompaixão, e pensar que é comportamento. A maneira que eu conseguir emitir tais comportamentos, eu vou conseguir fazer com que isso aconteça. Ah, mas isso parece tão difícil, e é difícil se você não sabe fazer. Então, na hora que você aprende a fazer, no início vai ser sempre mais difícil, mas na hora que você aprende a fazer isso aqui, é o momento que você consegue deixar com que isso fique fluido. Então, aquilo que no primeiro momento você precisa pensar muito para você conseguir fazer, agora você faz e aquilo é natural. Você só faz e você só faz, ok? Então, como praticar autocompaixão? No início da live eu te falei que a autocompaixão tem 3 pilares, que é a gentileza ou a bondade com você, atenção plena, a capacidade de você estar conectado ao presente,
e a capacidade de você aceitar a sua humanidade, né? Aceitar que nós fazemos parte de seres humanos que erram. Então, basicamente são esses 3 pilares que você precisa para ter autocompaixão. Para eu desenvolver a autocompaixão, eu preciso fazer o quê? Construir esses 3 pilares. É bem simples assim. E aí eu vou inverter um pouco a ordem aqui, que eu criei uma ordem que eu acho que fez um pouco mais sentido para mim, que por onde que você começa? Os primeiros momentos que eu vou conversar com o paciente, que eu vou falar, poxa, você podia se tratar com mais gentileza nesse momento, né? Você está passando por um momento de sofrimento. E olha as coisas que você está falando para você agora. Nesse primeiro momento que eu estou falando isso, e eu começo a propor para o paciente que não só eu faça aquele questionamento com ele, mas que ele consiga fazer isso ele com ele mesmo, que essa é a parte difícil. Normalmente os pacientes me dizem, isso é impossível. Não tem como. Falo, tudo bem. Então, vamos dividir isso aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar um pezinho de cada vez. Qual que é o primeiro pezinho? Qual que é o primeiro passo que você precisa dar para desenvolver a autocompaixão? Ele é o mais simples, tá? O primeiro passo que você precisa dar, você precisa aceitar a sua humanidade. É tão maluco. Hoje eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando nisso. E eu parece que é até engraçado. Tem hora que eu sinto meio graça disso aqui. Porque nós somos seres humanos. Nós fazemos parte de uma espécie dos sapiens lá. Somos nós. Só que nós não aceitamos que nós somos humanos. Nós não aceitamos que a gente tem que aprender. Nós não aceitamos que nós erramos. Nós não aceitamos as nossas falhas. Como? A gente nega a nossa própria espécie. É tipo seu cachorro amanhã falar que ele é papagaio e tá chateado com ele o dia inteiro, porque quando ele vê, ele tá correndo atrás do rabo dele e ele tá latindo pro vizinho. E ele tá sofrendo porque ele não é papagaio. Mas não era pra ele ser papagaio, ele é cachorro. A gente faz isso com a gente. Nós somos humanos. O que significa? Significa que nós nascemos 1% programados biologicamente e 99% de tudo aquilo que nós nos tornamos, nós iremos aprender. Ok, nós iremos aprender. Qual que é o problema? O problema é que não existe aprendizagem sem erro. Não existe aprendizagem sem erro. O Skinner, ele é um dos autores na psicologia que vai falar que a gente tem que minimizar o erro na aprendizagem, porque o fato da aprendizagem envolver erro envolve trauma, né? A gente não aprende traumas à toa, a gente está programado para aprender no erro também. Só que ele vai defender que nós deveríamos ter um processo de uma aprendizagem com menos erro. Ele vai propor alguns sistemas educacionais nesse sentido. O ponto é, com muito erro, pouco erro, não existe aprendizagem sem erro. E aí não existe vida saudável sem aprendizagem. Porque se a gente chega no momento da nossa vida que a gente fala, não, agora eu já sei de tudo, nossa, vai ser péssimo. Às vezes eu brinco com os pacientes meus que eu falo, você quer parar em qual idade? Às vezes pacientes mais velhos, que eles estão reclamando que eles estão ficando velhos e tal, eu falo, qual idade você gostaria de parar? Eu gostaria de parar com 30. Aquela época eu tava com um corpão animado, não sei o que. Eu falei, e você pararia com a sua cabeça nos 30 também? A pessoa fala, não, aí, eu falei, não, tem que parar com a cabeça. Olha só, quando a gente faz essa pequena análise, o que eu pensava quando eu tinha 5 anos não foi o que eu pensei quando eu tinha 10, que não foi o que eu pensei quando eu tinha 15, que não foi o que eu pensei aos meus 20, que tá longe de ser o que eu penso aos meus 45. Por que isso aconteceu? Porque eu aprendi uma série de coisas que eu não sabia, porque eu desenvolvi coisas que não sabia, e parte de eu ter chegado aqui envolveu muito erro, muito erro. Nós somos muito críticos e muito duros com os nossos erros, nós não aceitamos os nossos erros. Eles são inadmissíveis, eles são abomináveis, eles têm que ser castigados. Existem pessoas que entram em padrão, por exemplo, de se castigarem frente a erros, né? E aí isso pode acontecer de diferentes formas, aqui não quero me aprofundar nisso. O Thomas Edison, que foi o cara que inventou a luz, para ele ter chegado no primeiro protótipo funcional da luz, que não era nem que iam fabricar, era um protótipo funcional, ele fez mais de 1.200 experimentos. Até você ter a luz, uma luz, para ser vendida,
Eles fizeram mais de 10 mil experimentos, 10 mil tentativas para eles conseguirem produzir uma lâmpada. Olha só. E qual que é o problema desse momento que a gente está, que a gente tem que entregar, que tudo é rápido, que tudo está sendo avaliado, né? O que está acontecendo nessa fase? A gente não quer errar, porque a gente não quer aprender, ou então tem que ser rápido. Aí se eu faço uma vez, duas e três não deu certo, eu já quero desistir. Porque quando a gente se depara com o erro, ao invés da gente falar, eu errei, o que eu fiz de errado? O que eu posso ajustar? O que eu faço diferente para tentar fazer isso aqui de uma outra maneira para eu conseguir o que eu quero? A gente não faz isso. Isso é você aceitar a sua humanidade. Se você falar, eu errei, não queria que tivesse sido desse jeito, fiz aquele negócio de tal maneira, devia mudar isso aqui, preciso fazer esse ajuste. Ok, beleza, ajusta. É isso que a gente faz? Não. O que nós fazemos frente ao nosso erro? A gente é uma merda, eu não sirvo pra nada, eu nunca vou conseguir, por que isso está acontecendo comigo? E a gente entra num discurso de autocobrança que vira autopiedade, que vira autocomiseração, que vira vitimismo. Isso não é autocompaixão. Quando eu tenho pena de mim, eu não me aceito. Quando eu tenho pena de mim, eu não vou fazer nada para eu mudar ou para eu sair daquele lugar. Por quê? Porque você está sentindo pena de você. Você tem que parar de sentir pena de você. Aceitar a sua humanidade é aceitar que eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Do mundo. Mas isso significa o quê? Significa que eu irei errar. Por quê? Porque essa é uma condição da nossa espécie. Nós aprendemos pelo erro. E o fato de eu chegar na minha vida agora aos 45, eu sei um monte de coisa. Mas daqui a 5 anos, talvez o que eu sei hoje não vai servir para nada. E aí daqui a 5 anos eu vou me deparar com alguma coisa que eu vou pensar, nossa, que merda, eu não sei. E faz parte. Essa ideia de que eu vou chegar em uma hora eu vou alcançar a perfeição, isso é uma grande mentira. Se você já fez um mestrado e um doutorado na sua vida, você sabe o que é isso. Chega uma hora que você trabalha tanto naquilo e você lê, e você revisa, e você corrige. E a verdade, gente, que um trabalho de mestrado e doutorado, se você tiver que corrigir aquilo 35 milhões de vezes, você ia ter que corrigir 37 milhões porque alguém achar mais algum erro. Porque você acha que você quer mudar isso, você quer mudar a vírgula. Não tem fim, não tem fim. Chega uma hora que você tem que falar, não, vai ter que ser desse jeito, com erro, sem erro. Depois eu corrijo, vai ter erro, depois eu ajeito. Isso é aceitar. Aceitar o quê? Aceitar a nossa humanidade. Essa é a primeira etapa da autocompaixão. Falei, comecei até fácil hoje, hein? O que você precisa fazer para ter autocompaixão? Primeira coisa, você precisa aceitar que você é um ser humano. Isso significa que você vai errar. Simples assim. Só para eu fechar esse raciocínio. É muito comum, frente ao nosso erro, a gente fazer o seguinte comentário: eu sou péssimo, isso só acontece comigo. Isso acontece com você, isso acontece com mais 8 bilhões de pessoas, ok? Então, quando a sua mente te convencer que aquilo ali tá acontecendo, que é péssimo, que você é uma pessoa horrível e que aquilo só acontece com você porque tá todo mundo sorrindo, lembre-se que você tá mentindo para você. O sofrimento acontece com você e com mais 8 bilhões de pessoas que habitam o nosso planetinha. Então, esse é o primeiro pilar. Quer ter mais autocompaixão? Você precisa aceitar a sua humanidade. Segunda coisa que você precisa fazer. Você precisa ter atenção plena. A gente erra porque a gente está sempre em lugares que não estão acontecendo. Ai, você tá maluco. Mas o que é isso, né? Olha só. Vamos imaginar que você entra numa situação de crise. E na situação de crise, ou sei lá, por um desemprego que você está passando, ou por uma situação de divórcio que você está vivendo, e aí você está se vendo sozinha, numa mudança de apartamento, né? Precisando começar uma outra vida. E você está exatamente nesse lugar aqui. E aí você entra numa crise. Você começa a questionar o que você fez, o que você não fez. Você devia ter feito aquilo. Você podia ter feito aquilo diferente. Ah, não, você errou. Não estava na hora de você fazer isso. E aí você começa a ser inundado por um monte, por uma enxurrada de pensamentos intrusivos que fazem você questionar praticamente a sua existência inteira.
o que que foi, o que que vai ser. E aí você tá nesse momento, às vezes olhando para 5 anos da sua vida, para 3 meses na frente, falando, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir porque você não tá com a atenção plena. Como assim? Você não está conectado ao agora. Eu tô acompanhando um caso, o paciente entrou em crise, e acaba demandando um pouco mais. Aí eu comecei a fazer mais atendimentos na semana. E ela com muita crise de ansiedade, tendo crise gerais de ansiedade. E aí a gente estava conversando e ela não estava conseguindo se regular. E a gente não estava conseguindo, tentando fazer uma série de coisas e a coisa não estava indo. E eu não estava atendendo ela um dia. E ela falando dessa crise que ela estava e desse choro que não parava, que ela estava sendo inundada e tal. E eu tentando entender, assim, sabe aquela coisa, falando, nossa, já fiz tanta coisa e nada deu certo? Eu tava exatamente nesse momento, tipo assim, nossa, já tentei tanta estratégia e não tava saindo do lugar. E eu falei, me explica, o que você tá pensando, né? Na hora que vem essa enxurrada de coisas que você tá me dizendo, que você desorganiza e tal, o que você tá se dizendo pra você, né? A gente sabe que o nosso comportamento verbal, ele vai se entrelaçar com as nossas emoções, né? Então tem uma conexão importante que vai acontecer aqui. E aí ela falando um monte de coisa, e sabe quando você tá ouvindo, tipo assim, não é isso que tá acontecendo? E ela falando, e aí uma hora ela virou e falou assim, eu não vou dar conta de viver a vida. Eu acho que eu não vou dar conta de viver a vida. Falei, como assim você não vai dar conta de viver a vida? Não, eu não sou capaz de viver a vida. Não, eu não sou capaz de viver a vida. Eu não sou capaz de viver a vida, eu não vou dar conta de viver a vida. Falei, como assim você não vai dar conta de viver a vida? Aí ela falou, não, porque eu tô sofrendo muito e eu não tô conseguindo lidar com esse término e eu tô nesse grau de sofrimento e a minha vida tá começando e se eu não tô conseguindo lidar com isso, eu não vou conseguir lidar com as coisas da vida adulta, então eu não tô conseguindo viver a vida. Eu falei, mas como que você não está conseguindo viver a vida se você está vivendo a vida? Como que você não está conseguindo lidar com as coisas se o que você está fazendo exatamente nesse momento, nessa hora comigo, é lidando com as coisas? Olha que coisa maluca. Eu entro numa desregulação emocional que eu não consigo sair dela. Por quê? Porque eu tô com um problema aqui agora, hoje, dia 1º de outubro? Não, porque daqui a 10 anos eu posso passar por um problema que eu acho que eu não vou dar conta. Um dia eu virei para uma paciente minha, eu falei, se alguém chegasse para você com 5 anos de idade e te contasse todo o rolê que teria sido a sua vida até hoje, o que você faria? Ela falou, acho que eu não ia ter nem começado. Ela falou, acho que eu ia falar, não, para nos 5 anos. Eu falei, sabe por quê? Porque aos 5 anos, você nunca daria conta de lidar com a quantidade de coisas que você lida. Mas a verdade, gente, é que cada problema que a gente passa, cada situação que a gente enfrenta, né? Cada habilidade nova que eu aprendo, cada choro novo que eu me permito viver, que eu processo aquilo, é isso que vai gerando as condições emocionais, estruturais e comportamentais para eu ir lidando com os problemas da vida. Eu falei, olha só, você já está vivendo a vida. Não é se eu sou capaz, já está acontecendo. E o fato de você estar vivendo isso no agora é o que vai permitir que quando chegue lá a hora que for onde você for chegar, naquele momento você vai ter estrutura para desenvolver o que aquele momento vai te exigir de aprendizagem. Não sei se faz sentido isso aqui. Não adianta uma menina de 10 anos ficar preocupada se ela vai dar conta de cuidar de um bebê. Claro que você não vai dar conta de cuidar de um bebê. Não aos 10. Mas não significa que você não vai conseguir fazer isso quando? Aos 30. Aonde que está o gap do nosso sofrimento? Agora, no dia de hoje? Não. O nosso sofrimento está no nosso medo de daqui a um ano eu estar divorciada. O sofrimento está na nossa ansiedade de eu não conseguir entregar como estão esperando que eu faça. A nossa tristeza tá porque eu acho que há 5 anos atrás eu devia ter feito da coisa e não isso e por isso. Eu não estou dizendo que o dia de hoje não traga problemas, mas o volume emocional que a gente não consegue lidar e por isso a gente tem tanta dificuldade de ter compaixão da gente e por isso que nós somos tão autocríticos, porque a gente não está no agora, a gente está no medo do futuro, a gente está na tristeza do passado e nós não estamos vivendo a vida agora.
quando você entra numa desregulação, que o crítico vem, né? E eu preciso de autocompaixão, eu preciso estar no agora, eu preciso voltar. Aí eu preciso aprender, eu vou aprender técnicas de ancoragem, né? Eu preciso voltar para o meu corpo, para uma respiração. Eu preciso me lembrar do que eu estou fazendo aqui. E retorne, lembre-se. A gente precisa aprender a fazer isso para você construir autocompaixão. Então, olha só. Até agora, nem falei muito de você cuidar bem de você, hein? Por quê? Quais são os pilares da autocompaixão? Aceitar a sua humanidade, então aceitar que você vai errar. Na hora que você aceitar isso, você vai ver que boa parte dos seus problemas vão dar uma diminuída aí significativa. Você precisa aprender a estar no agora, você precisa aprender a estar no presente, no real, no que está acontecendo nesse exato momento aqui, nessa cena, que é onde você pode agir. E a terceira coisa, que eu, sinceramente, eu acho que isso aqui é a mais difícil, tá? Mas a terceira coisa, você precisa aprender a ser gentil e ter auto-bondade com você. Aqui que o negócio fica difícil. Porque a gente está tão acostumado com chicote, é tão rápida a crítica, né? A pessoa volta, uma palavra errada, ai, não devia isso aqui, desatenção, que merda que eu fiz isso aqui. Acontece um negócio que você fica triste, você chora, você pensa, ai, porque eu sou uma fraca, de novo chorando, triste por causa disso aqui. É tão rápido a porrada emocional que a gente se dá na nossa crítica, na nossa invalidação, que isso faz a gente ficar preso em emoções que a gente não gosta, que a gente não quer sentir. O que você precisa então, né, para praticar autocompaixão? Você precisa de gentileza e você precisa de bondade com você. Olha só, tem uma galera aí na internet, né, na vida, nas terapias, que eu brinco com todo o respeito, que a galera abraça a árvore. Então, tem uma galera aí que põe a mão no seu coração e fale para você, eu me amo, e tudo vai estar bem. Eu não tenho nada contra isso, se você faz, se você curte, faça, isso faz bem. Tem estudos que mostram, né, que essa maneira verbal de eu falar a mim mesmo, isso vai gerar transformações e tal. Então, se você pratica esse tipo de coisa e gosta, continue praticando. Se você não é muito da pessoa abraça o coração e eu me amo e achar que isso vai resolver, que é um pouco como eu sou, então eu quero te dar 3 coisas muito práticas para você fazer, para você ser mais gentil com você. Então, você não precisa ficar se abraçando ou se olhando para o espelho e mandando beijo para você, se é uma coisa que você não gosta de fazer, não precisa fazer isso. Isso não é necessariamente gentileza. Mas você precisa de 3 coisas para você começar a ser melhor para você, com você. Um pouquinho bonzinho, sabe? Um pouquinho mais bonzinho com você e menos com outro e mais com você. 3 coisas simples. Primeira coisa, validação emocional. Então, quando você estiver numa situação que você estiver triste, que você estiver com raiva, que você estiver frustrado, que você estiver se sentindo numa situação de desamparo, não fale para você que aquilo é besteira, que aquilo que você é uma merda, que você não devia estar sentindo isso. Toda vez que você fala isso para você, você se invalida emocionalmente, isso vai potencializar as suas emoções. Então não faça isso. O que você precisa fazer? Valide as suas emoções. Caramba, tô triste, eu não tá legal, eu tô com raiva, esse negócio tá me deixando muito estressada, eu preciso chorar, não queria estar me sentindo assim, mas eu tô me sentindo assim. Valide as suas emoções. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se permita sentir. Tô com vontade de chorar, precisa chorar. Tô com vontade de gritar, precisa gritar. A gente precisa aprender a dar vazão para as nossas emoções quando elas vêm, principalmente nesses momentos de crise. O momento de crise é um momento que você precisa de autocompaixão. Por isso que a autocompaixão é usada para regulação emocional. Então, você precisa se permitir sentir. E a terceira coisa, você precisa cuidar de você. Deixa eu te dar um exemplo aqui, muito prático. No início do ano, eu e minha irmã tivemos um desentendimento. Eu e minha irmã caçula. Não foi bem um desentendimento, mas a gente discordou de uma coisa. Educadamente, mas nós discordamos. Então, ela me pediu uma coisa, eu falei não. Falei que eu não ia fazer, tá? E gerou um pouco de estresse, ela ficou chateada, ela falou comigo que estava chateada, eu falei que tudo bem, que eu entendia,
mas que ia ser do jeito que eu tinha falado, que eu não ia fazer diferente. E a gente conversou e ela ficou chateada comigo, faz parte. Passaram uns 2 dias mais ou menos, o meu pai me liga. Meu pai normalmente me liga no final de semana, porque durante a semana ele sabe que eu tô trabalhando, então ele não me liga muito não. Mas aquele dia eu achei estranho, porque eu acordei de manhã, tava me arrumando para sair para trabalhar, e eu olhei e meu pai tava me ligando, tinha uma chamada perdida do meu pai, 7 horas da manhã. Achei estranho. Falei, vou ligar, né? 7 horas da manhã, meu pai foge do comportamento padrão, atendi o telefone. Falei, oi pai, tudo bem? Ele falou, tudo. Falei, aconteceu alguma coisa? 7 horas da manhã. Nunca me liga às 7 horas da manhã. Ele falou, não. Ele falou, você tava acordado? Eu falei, tô indo trabalhar, tá? Ele falou, tá. Ele falou, não, sabe o que é? É que a sua irmã conversou comigo e ela tá muito triste com o negócio que aconteceu. E aí eu queria ver se você não pode voltar atrás. E porque ela ficou muito chateada com o negócio que aconteceu. Olha, pensei 35 milhões de coisas naquele momento. 35 milhões de coisas, quando ele me falou isso. Na hora, me veio uma angústia, que eu pensei, eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso. Ele tá ligando pra mim porque a minha irmã tá chateada. E aí ele ligou pra mim, quando ele ligou e ele falou isso, eu pensei, ele me perguntou por que eu fiz isso, por que eu tomei essa decisão. Tipo assim, sabe aquela sensação que você briga com a sua irmã e o seu pai vem com a outra história e você agora vai precisar pedir desculpa e se retratar e se abraçar no final para ficar tudo certo? A sensação que eu tive foi essa naquele momento. Gente, eu fui me sentindo, a sensação na hora, eu fui me sentindo pequena. A sensação que eu tinha que eu fui diminuindo assim naquela ligação, me sentindo pequenininha. Aí eu virei para ele e falei assim, ô pai, só para eu entender. Aí eu falei, olha, eu já conversei com ela, não, eu não vou fazer, né? Aí ele falou assim, porque ela tá muito chateada e ela queria muito isso. Eu falei, pai, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente chega na vida da adulta, a gente consegue tudo que a gente quer, porque eu não tô conseguindo tudo que eu quero. Então, se você falar para mim que sim, eu preciso saber porque eu devo estar vivendo a minha vida errada, porque na minha vida eu tô tendo que fazer escolha, na minha vida eu tô tomando não, eu tô ficando frustrada, tem coisas que estão me deixando triste, tem pessoas que me magoam, tem hora que eu magoo pessoas que eu não queria magoar. Eu falei, então eu preciso entender se a gente consegue tudo o que a gente quer. Aí ele falou, não. Eu falei, então faz parte ela ficar triste. Ele falou, tá bom. Eu falei, então tá. Aí ele desligou a ligação. E aí depois eu fiquei pensando nisso, porque na hora que ele tava falando comigo, e a gente tava conversando sobre isso, eu achando um absurdo ele tá defendendo a minha irmã, que não é uma criança, e a gente tava naquele diálogo, à medida que eu fui sentindo triste, pequena, com aquela sensação de novo eu tava na frente do meu pai, e de novo meu irmão ia ganhar a briga, porque nem me perguntaram qual que era o meu lado na história. Gente, me veio a vontade de chorar na hora. E aí, naquele momento que eu tava me sentindo pequenininha, eu me perguntei, o que eu preciso agora? E aí, eu devia ter até gravado aquela ligação. Porque eu lembro que eu tava na ligação assim, meio arriada, sabe? De estar 7 horas da manhã tendo que lidar com aquilo. E eu tava assim, e aí eu... Tipo assim, o que eu preciso agora? Nesse momento da minha vida, eu preciso falar um não pro meu pai. E aí eu fui para um lugar naquele momento, e foi um momento importante para mim, preciso até agradecer eles depois por isso, porque eu fui para um lugar naquele momento que é um lugar do... não adianta eu ficar esperando que o meu pai cuide de mim. Não adianta eu ficar minha vida inteira esperando que o outro entenda o que eu preciso, para ver o quanto que o outro vai vir me entregar. Eu tenho que cuidar de mim. E se o cuidado que eu preciso nesse momento é falar não pro outro, porque eu não vou ceder, porque a pessoa tá triste, porque eu fico triste, eu choro. Eu não ligo pro meu pai para ele resolver os meus BOs, e eu não vou fazer isso, mas eu me dou isso. Quando você faz isso, isso é você ser gentil com você. Isso é você ser bom com você. Sabe por quê? Porque nesse momento eu dou o que eu preciso. O que eu preciso? Agora eu preciso falar aquele não.
Às vezes, quando você entra numa situação de muito sofrimento, de desregulação, de crise mesmo, às vezes uma das coisas que eu vou ensinar para o paciente é, vai tomar um banho, né? Primeiro vai tentar acalmar o corpo, vai para debaixo da água, vai chorar o que precisa chorar. É crise de ansiedade, deita no chão, tira a roupa, deixa seu corpo ficar no chão frio. 20 minutos, é um terror e depois vai passar. Aquilo vai vir como uma onda, um tsunami. Ele vai fazer assim, ó, vai passar por você. Depois que ele passar, você precisa parar e falar, o que que eu preciso agora? Eu preciso tomar um banho? Eu preciso comer? Eu tô precisando ficar perto dos meus amigos? Eu tô precisando marcar uma segunda sessão essa semana, porque eu vou ter que lidar um pouco melhor com isso aqui. O que que eu preciso? E aí, nesse momento, eu me dou isso. Isso é autocompaixão. Olha só, a autopiedade, eu vou para um lugar que eu faço o quê? Eu vou para um lugar que eu tenho pena. Tadinha de mim, eu sou uma pessoa tão ruim. Ai, ninguém nunca vai me amar. Ai, o mundo é um lugar muito cruel comigo. A autocompaixão é, errei, não queria ter feito isso, não queria que isso tivesse desse jeito. Nesse exato momento, eu tô nesse aqui e é isso que eu preciso lidar. Se isso vai gerar problema depois, eu vou ter que lidar com o problema depois. Então, mas como que eu tô me sentindo? Tô me sentindo uma merda. Então, chora, sente a raiva, sente a tristeza. Gente, nessa semana que eu tô te contando dessa ligação, dessa confusão, foram umas 2 semanas, assim, tretas familiares. Foram 2 semanas eu na terapia chorando. E eu respirava e eu falava, agora eu preciso cuidar de mim. Agora eu preciso cuidar do meu corpo. Agora eu preciso me dar o que eu preciso. O que que eu preciso? Eu preciso sair com as minhas amigas agora? Eu preciso de colo? Eu vou ligar pro meu marido, pra minha esposa e falar, vem cá, que hoje vem cá fazer cafona em mim. Eu preciso fazer o quê? Isso é autocompaixão. Isso é falar, ok, errei, foi ruim, tá mal, você tá triste, você tá com raiva. Ok, e o que que nós vamos fazer com isso agora? E aí você se dá o que você precisa. Você se dá o cuidado que você precisa nesse momento. Quando você faz isso, você está tendo autocompaixão com você. Olha só, para eu terminar isso aqui hoje, eu quero ler talvez você conheça, porque é um discurso famoso do Theodore Roosevelt, que ele fez em 1901, chama O Homem na Arena. O Homem na Arena é o discurso para você que tem muita autocrítica e precisa de autocompaixão. Então, de vez em quando, assim, quando eu tô ou frustrada com a vida, ou achando que eu não quero continuar, porque já fiz aquilo algumas vezes e não deu certo, e esses momentos que todo mundo passa, eu gosto desse poema porque ele me lembra algumas coisas que é importante para esse processo que a gente precisa ter desse melhor trato conosco. É o seguinte, deixa eu ler aqui para você. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito algo melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona. Porque não é esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de uma grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Quando você erra, quando você sangra, é porque você está na arena da vida. As pessoas que não tentam, elas não são criticadas. As pessoas que não fazem, elas não erram. Elas nem entram na arena, elas nem entram para brigar. Mas talvez uma coisa que as pessoas não tenham te contado, e eu vou te contar, não é uma coisa legal, mas na arena da vida vai ter momentos que você vai sangrar. Vai ter momentos na arena da vida que você vai ter o luto, que o filho vai morrer, que o casamento vai acabar. Vai ter momentos na vida que o trabalho vai dar ruim, que você vai estar frustrado. Vai ter momentos na vida que você descobre que a sua mãe está com câncer e que você não esperava por isso, que agora você vai precisar lidar com aquela situação. Tem momentos na vida que você vai sangrar, que você vai falhar, que você vai se sentir uma merda, que você vai sentir que todo mundo no planeta é melhor que você.
Vai ter momentos que você vai passar por isso. É inevitável. Não é porque você pecou, não é porque você errou, não é porque você é uma pessoa má. É porque você está na arena da vida. E na humanidade da vida, essas coisas acontecem com todo mundo. O problema é que quando você sai sangrado da arena da vida, a sua autocrítica piora o problema. E aí o que devia ser um momento que você tinha que acolher aqui o sofrimento, o luto, a perda, o término, né, a frustração de uma relação que não vai continuar, seja lá o que for, ao invés de você acolher isso, aí você transforma um sangramento de uma semana numa depressão. Você transforma um medo ali do momento num transtorno de ansiedade. Por quê? Porque na hora que você está sangrando, é a hora que você tem que cuidar de você. É a hora que você tem que falar, poxa, eu não queria estar passando por isso. Caramba, eu sinto que eu nem vou conseguir, mas eu preciso lidar com isso nesse momento. Na hora que você sangra, é a hora que você precisa de autocompaixão. É nesse momento que você precisa de autocuidado. E é nesse momento, quando você consegue fazer isso, que você começa a fazer mais regulação das suas próprias emoções. E aí o que vai ser? E aí quando aquilo passar, vai ser uma cicatriz de um ano ruim que você teve. E o ano seguinte? O ano seguinte vai trazer outras alegrias. E depois? Outros sangramentos que a gente vai ter que lidar. Isso faz parte da dinâmica do estar vivo, gente. Essa coisa que a gente está brigando com a gente para sermos super-humanos é uma ilusão. A gente está tentando ser uma coisa que é muito diferente da nossa constituição biológica. Nós estamos biologicamente programados para sentir, nós estamos biologicamente programados para estarmos frustrados e tristes e ressentidos e com raivas. E na hora que isso acontecer, não brigue com você. Na hora que isso acontecer, é a hora que você precisa se dar autocuidado. Você ouviu tranquilamente. Se esse episódio te fez respirar um pouco melhor, siga o podcast, avalie e ative o sininho para não perder os próximos. Toda quarta-feira, às 20h30, temos live no Instagram, @psi.adriana_de_oliveira, que vira episódio aqui toda sexta de manhã. Compartilhe com uma pessoa que precisa desse respiro hoje. Eu sou Adriana de Oliveira e lembre-se, cuidar da mente é um ato de coragem. Até a próxima.